queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 1º de agosto, quinta-feira. Estamos iniciando mais um mês de agosto, o mês das vocações, mês de celebrarmos o Senhor que ao longo de todos esses 31 dias vai nos acompanhar com a sua Lexio Divina, com a sua leitura orante da Palavra de Deus. E como eu falei ontem, finalizamos o mês de julho dando ação de graças, bendizendo ao Senhor por tudo que foi realizado, pelas graças, também pelas dificuldades enfrentadas, mas começar o mês de agosto já confiando a nosso Senhor tudo aquilo que nós iremos viver, juntamente com a nossa igreja, mas também em nossa casa, em nossa família. E nessa quinta-feira também é dia de comunhão e de unidade, dia de rezarmos pelo nosso Papa Francisco, pelas intenções que ele traz no seu coração, de modo particular rezarmos por toda a igreja, pelo clero. E hoje você é convidado a confiar o bispo da sua diocese, a confiar o padre da sua paróquia, os padres da nossa comunidade. Nós estamos num tempo feliz de ação de graças, com mais 2 novos padres. Somos agora 6 padres das Sementes do Verbo. Então, demos graças ao Senhor por essas 2 mais novas vocações, o padre Felipe e o padre Bernardo, que foram recém-ordenados. Rezemos por ele nessa quinta-feira, neste dia. E também pelos nossos irmãos, nossos 3 diáconos transitórios, que viveram agora a sua ordenação diaconal, o diácono João Batista, João Gabriel e o diácono Marcos, para que nosso Senhor também dê a eles o dom da perseverança, da fidelidade, para que no final do ano possam viver a sua ordenação sacerdotal e serem verdadeiros e santos sacerdotes para a igreja, mas também para a nossa comunidade. Neste dia, a igreja celebra Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja. Afonso nasceu na Itália em 1696 e lá faleceu em 1787. Na juventude, foi brilhante advogado. Abandonando a carreira jurídica, abraçou a vocação sacerdotal e dedicou-se à evangelização das pessoas pobres das áreas rurais. Para expandir sua nobre missão, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os missionários redentoristas. Escreveu muitos livros voltados principalmente à moral, à Eucaristia e ao culto à Virgem Maria. A seu exemplo, coloquemo-nos nas mãos do Senhor, dispondo-nos a agir como discípulos do seu reino. Então, somos convidados neste dia, com a intercessão de Santo Afonso, também rezarmos pela família dos missionários redentoristas, por todos os sacerdotes e consagrados que, através desse carisma inspirado no coração de Santo Afonso, possa continuar a sua evangelização e a sua missão. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado do profeta Jeremias. Palavra dirigida a Jeremias, da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando ao torno, quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos. Ei-lo de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor, como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Então a leitura de hoje vai nos apresentar, Jeremias, que vai até a casa de um oleiro e percebe que mesmo que ele estava ali moldando, aquele barro, moldando aquele vaso, não era da melhor forma, ele teve que refazer de novo, teve que moldar de novo. E o Senhor que vem dizer a cada um de nós que somos como esse barro, que muitas vezes precisa ser novamente moldado. Às vezes o nosso jarro, o nosso vaso está variado, como estava aqui na palavra, já não está bom. E nós precisamos dessa reciclagem, precisamos ser moldados novamente e deixarmos que o Senhor, como esse bom oleiro, ele venha conduzir, cada um de nós, moldando conforme a sua vontade. Então, peçamos ao Senhor a graça de aceitarmos sermos como um barro, Tem até uma música, como um vaso nas mãos do oleiro. Deixarmos o Senhor ser esse oleiro que molda, que vai colocando, ajustando aquilo que em nós está
desajustado, está variado, aquilo que nós está desgastado do pecado, mas que o Senhor deseja com a sua graça, né, com a sua unção, com o seu Espírito Santo, e moldando cada um de nós para que nos tornemos de fato esse lugar, essa casa de Israel, para que o Senhor possa habitar. O salmo de hoje é retirado do Salmo 145. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Bendize minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu. Nesses dias seus planos perecem. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existem. Então o salmista hoje vai nos convidar a bendizermos, a glorificarmos ao Senhor, a cantarmos sem cessar os nossos louvores, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, né? Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Somos convidados a colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança, a nos apoiarmos no Senhor. E aí o salmista vai dizer, não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. O único que pode nos salvar e que nós podemos verdadeiramente confiar inteiramente é no próprio Senhor. E por isso o salmista vai dizer, é feliz todo homem que busca o Senhor como esse auxílio de cada um de nós, como esse protetor. Ele é esse Deus o qual nós devemos pôr a nossa esperança. É no Senhor que colocamos a nossa esperança, o Senhor que fez o céu e a terra, fez o mar e tudo que neles existe. O Senhor que criou a cada um de nós. E por isso devemos ser gratos, cheios de ação de graças, bendizemos ao Senhor pela sua bondade e a sua misericórdia, e sobretudo pela sua salvação em nossas vidas. O Senhor nos amou tanto que entregou o seu Filho para nos salvar. E nós devemos retribuir esse amor também, amando a Ele, mas amando uns aos outros e renovando a nossa confiança e a nossa esperança. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Então, o Evangelho hoje vai mostrar a cada um de nós que fazemos parte dessa colheita, né, dessa pesca, onde aqui os discípulos pescavam os peixes e separavam os bons dos maus. E ele vai dizer que no fim dos tempos vai acontecer isso, né? Haverá os justos e os injustos, né? Os maus e os justos, onde o Senhor deseja lançar na fornalha aqueles que têm o coração mau, aqueles que vivem literalmente no pecado. E hoje o Senhor vem dizer a cada um de nós que devemos de fato fazer uma mudança interior no nosso coração, para que no julgamento, no fim dos tempos, não sejamos jogados na fornalha, mas ao contrário, que o Senhor haja com a sua infinita misericórdia, que o Senhor encontre no meio de nós, encontre no nosso coração a pérola, né, o tesouro da sua presença no meio de nós, que isso deve ser o mais forte. Deve ser essa presença do Cristo que habita em nós, ainda que estejamos no pecado, ainda que as nossas fragilidades e fraquezas falem mais forte, mas temos a certeza que o tesouro que é Jesus habita dentro de nós e é Ele que nos salva de nós mesmos a cada dia, nos salva do nosso pecado e da nossa fragilidade. Por isso, nessa quinta-feira, rezemos por cada um de nós, mas também pela nossa igreja, pedindo ao Senhor que também afaste os maus pastores e que nos dê a graça de rezarmos por estes que estão distantes, por aqueles que
carregam dentro de si o mal e que possam se converter e fazer um caminho de retorno ao Senhor. Então, eu desejo uma bela e uma santa quinta-feira neste dia e que você continue acompanhando a mensagem do Papa Francisco. Tenhamos uma bela quinta-feira e que Deus os abençoe. Passamos então a catequese do Papa Francisco, recordamos que dá sequência aos seus ciclos de catequeses, os vícios e as virtudes. Falará hoje sobre a ira, esta que é a sexta catequese desse ciclo iniciado em 27 de dezembro de 2023. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Oggi ci soffermiamo a riflettere sul vizio della ira. Hoje nos concentramos para refletir sobre o pecado da ira. Nós agora estamos falando dos vícios e das virtudes. Hoje diz respeito a refletir sobre o vício da ira. É um vício particularmente tenebroso e talvez o mais simples de identificar do ponto de vista físico. A pessoa dominada pela ira dificilmente consegue esconder esse ímpeto. Se reconhece pelos movimentos do seu corpo, pela agressividade, pela respiração difícil, pelo olhar sombrio e carrancudo. Na sua manifestação mais aguda, a ira é um vício que não dá trégua. Se nasce de uma injustiça sofrida ou que se acredita ser tal, muitas vezes não é desencadeada contra o culpado, mas contra o primeiro infeliz que se encontra. Há homens que reprimem a ira no local de trabalho, parecendo calmos e controlados, mas que, uma vez em casa, tornam-se insuportáveis para a esposa e os filhos. A ira é um vício desenfreado. É capaz de nos tirar o sono, nos fazer tramar continuamente em nossa mente, sem conseguir encontrar uma barreira aos raciocínios e aos pensamentos. A ira é um vício destrutivo das relações humanas. Expressa a incapacidade de aceitar a diversidade dos outros, especialmente quando as suas escolhas de vida divergem das nossas. Não se detém nos comportamentos errados de uma pessoa, mas joga tudo no caldeirão. É o outro como ele é, o outro como tal, que causa a raiva e o ressentimento. Se começa a odiar o tom da sua voz, os gestos banais do dia a dia, os seus modos de raciocinar e de sentir. Quando a relação atinge a esse nível de degeneração, já se perdeu a clareza. Faz perder a lucidez, porque uma das características da ira, às vezes, é que ela não pode ser mitigada com o tempo. Nesses casos, até a distância e o silêncio, em vez de acalmar o peso dos mal-entendidos, o engrandecem. É por essa razão que o apóstolo Paulo, como ouvimos, recomenda aos seus cristãos que abordem imediatamente o problema e tentem a reconciliação. Diz assim: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. É importante que tudo dissolva-se imediatamente antes do sol se pôr. Se durante o dia pode surgir algum mal-entendido e duas pessoas não conseguem mais se entender, sentindo-se subitamente distantes, a noite não deve ser entregue ao diabo. Esse vício nos mantém acordados no escuro a remoer nossas razões e os erros inqualificáveis que nunca são nossos e sempre do outro. E assim, quando uma pessoa está dominada pela ira, sempre diz, não, o problema é do outro. Nunca é capaz de reconhecer os próprios defeitos, as próprias faltas.
No Pai Nosso, Jesus nos faz rezar pelas nossas relações humanas que são um terreno minado. Um plano que nunca está em perfeito equilíbrio. Na vida, lidamos com devedores que nos inadimplem. Assim, como nós certamente nem sempre amamos a todos na medida certa. A alguém não devolvemos o amor que merecia. Somos todos pecadores, todos. E todos temos contas no vermelho. Não esquecemos disso. Somos devedores, temos contas no vermelho. Portanto, todos precisamos aprender a perdoar para ser perdoados. Os homens não estão juntos se não praticarem também a arte do perdão, tanto quanto isso for humanamente possível. O que neutraliza a ira é a benevolência, a generosidade, a mansidão, a paciência. Mas, a propósito da ira, há uma última coisa a dizer. É um vício terrível, dizia-se, está na origem das guerras e da violência. O prefácio da Ilíada descreve a ira de Aquiles, que será a causa do luto infinito. Porém, nem tudo que surge da ira está errado. Os antigos sabiam muito bem que existe em nós uma parte irascível que não pode e não deve ser negada. As paixões são até certo ponto inconscientes. Acontecem, são experiências da vida. Não somos responsáveis pelo surgimento da ira, mas sempre pelo seu desenvolvimento. E às vezes é bom que a ira seja desabafada da maneira certa. Se uma pessoa nunca se irritasse, se uma pessoa nunca se indignasse diante de uma injustiça, se diante da opressão de uma pessoa fraca não sentisse algo tremendo nas suas entranhas, então isso significaria que essa pessoa não é humana, e muito menos cristã. Existe uma santa indignação que não é a ira, mas é um movimento do coração. Jesus encontrou-a várias vezes na sua vida. Nunca respondeu ao mal com o mal, mas na sua alma sentiu esse sentimento e, no caso dos mercadores do templo, realizou uma ação forte e profética, ditada não pela ira, mas pelo zelo pela casa do Senhor. Devemos distinguir bem isso. Uma coisa é o zelo, a santa indignação, e outra coisa é a ira, que é má. Cabe a nós, com a ajuda do Espírito Santo, encontrar a medida certa das paixões, a educá-las bem, para que se tornem boas, se voltem para o bem, não para o mal. Obrigado.